Só ela descreve o seguinte, ó. Decreto número 28.314, de 28 de setembro de 2007. Ela destaca pra gente o seguinte, ó. Demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso 7º e 26º da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta o seguinte, né? Artigo 1º. Fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Artigo 2º. Fica proibida a participação dessa data, o uso do gerúndio para a desculpa de ineficiência. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, né? Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de setembro de 2007. 19º da República, 48º de Brasília. Beleza, disponível aí, né? Tem o acesso aí que tá escrito, né, da questão. Belezinha, vamos lá. Olha só o que descreve pra gente a pergunta, ó. Como o decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica o quê? A. Conclusão de uma ação. B. Realização de um evento. C. Repetição de uma prática. D. Continuidade de um processo ou é transferência de responsabilidade? Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, belezinha? Então tá, gente, olha só. Pausaram o vídeo, tentaram fazer. O que acontece? A resposta certa aqui, ó, vai ser a alternativa D, tá bom? Por quê? Gente, é o seguinte, essa questão é uma questão pegadinha, tá? Olha só, vai ser continuidade de um processo. O que acontece? Quais os pontos que a gente tem aqui que a gente pode perceber, ó? Ele descreve, ó, né? Não é um texto comum, né? Ele tá querendo fazer referência aqui ao uso do gerúndio, então é uma questão de gramática, olha só. O uso do gerúndio, tá certo? Então, olha só, ó. Ela descreve pra gente, demite o gerúndio do Distrito Federal. Então, a gente percebe claramente que aí é uma ironia, tá? Em relação a isso, né? É algo de gramática, de português. Então, o que acontece? Aí tem, né, toda a lei, né, revogam essas disposições em contrário. Então, enfim, a gente percebe claramente o uso de ironias aqui. O que acontece em termos de linguagem jurídica, né? Que a gente pode dizer assim. Por que seria aqui como alternativa correta a letra D, continuidade do processo? Gente, só pela questão aqui, a gente vê claramente demitir o gerúndio do Distrito Federal, a gente percebe claramente que é uma questão de ironia, né? Então, vamos lá, gente. Desculpa, deu um probleminha aqui, ó. Continuidade do processo. Por quê? O que acontece? Ó, se a gente for perceber aqui, ó, a forma nominal do gerúndio, né? Se a gente for perceber na linguagem portuguesa, como o texto vai descrever aqui pra gente, né? Ó, com a terminação, a gente vai ter aqui, o que é gerúndio? A gente tem sempre as terminações, ó, ando, tá? Peraí, opa, minha letra tá horrível, né, gente? Olha só. E como que volta aqui? Deixa eu tentar voltar aqui pra vocês, ó. É como se a gente tivesse assim, ó. Terminação ando. Ó. E minha letra tá péssima, gente. Ó. Terminação ando. Tá? Isso seria um gerúndio, ó. Deixa eu ver aqui o que mais, ó. Só pra vocês saberem o que é gerúndio, tá, gente? Mas eu acredito que muitos de vocês devem saber. Isso vai indicar uma ação, tá? Ó. Peraí. Deixar aqui só pra vocês terem noção. Ando, a expressão ando aqui, ó, que seria aqui um gerúndio, o que acontece? Vai indicar uma ação. Então, todo gerúndio é uma ação, tá certo? Ó. Então, o que vai acontecer? O que é ironia aqui nessa questão? A gente percebe claramente que é uma questão irônica, né? De linguagens, né? Uma lei sobre o gerúndio, ó, decreto número 28.304, enfim, uma lei, né? Só pra
né, que é revogado, enfim, só para indicar algo de gramática do uso do gerúndio, né? E o que que a questão, o que que o comando da questão vai descrever pra gente? Isso que é o principal. Ele vai descrever pra gente, ó, esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência. Então tem uma ironia aqui nesse decreto, né? Que não vai ser mais desculpa o uso do gerúndio, então em termos jurídicos. Por quê? Por que que seria, por que que essa questão é uma ironia? Por que que tá descrevendo isso? Porque o gerúndio, gente, por que que seria a letra D, continuidade de um processo? Vou explicar pra vocês. O gerúndio, no termo de gramática português, tá? Porque essa questão aqui é de linguagens. No termo de gramática, ele vai indicar uma expressão, uma ação, igual ando, né? Continuando, andando, né? Então, enfim, o que que acontece, né? Seria algo de andamento. Aqui a gente, em termos jurídicos, tá ligado a processo. Olha só, essa expressão ando vai indicar uma ação de andamento, tá? Ou seja, fica a ironia aqui, vai ficar proibido a expressão do gerúndio, né? Como, enfim, a questão irônica aqui. Ou seja, o que que ela quer destacar aqui no caso, né? A ineficiência, já que faz com que processos, tá? Continuados possam ser finalmente determinados. Enfim, quer dizer que coloca aqui, ó, em termos jurídicos, para ficar mais fácil para vocês. Quando existe um processo, ele não está em andamento. Então, aqui no caso seria ainda está processando, ando. Então, enfim, aqui o termo do gerúndio, a ironia, significa que a ineficiência, que não pode mais existir, para ficar mais fácil para vocês a resposta, sim, gente. Pode parecer confuso, mas seria isso, ó. Que não pode mais existir a ineficiência de processos, tá? Esperando, né? Continuando, enfim, esse que seria o sentido aqui, ó. Então, continuidade do processo. Por isso que vai ser a letra D, tá? Esse que vai ser o gerúndio, ó, seria essa expressão aqui, tá? Então, tem toda essa ironia nesse texto, né? A ironia, assim, é algo bem humorístico, né? Ó, fica proibido, né? Demite o gerúndio do Distrito Federal, não suas providências, né? Lei orgânica do Distrito Federal decreta, fica demitido o gerúndio em todos os órgãos, enfim. O que ela quer dizer aqui a questão? Nada mais, nada menos que em tom bem humorado, né, ironia, que seria aí que não pode existir mais a desculpa, né, que o uso dele aí, né, como desculpa de ineficiência vai indicar a continuidade de um processo, ou seja, né, para ele ser finalmente finalizado, né, não precisa ficar esperando, olha o ando aí, ó, esperando, né, aguardando, terminando, enfim, seria essa expressão para indicar que ele finalmente vai ser finalizado, tá certo? Por isso que não são as outras, ó, conclusão de uma ação, você poderia confundir, né? Poderia, mas não é a letra A, justamente por isso. Porque significa, o tom bem humorado, a ironia aqui seria na continuidade de quê? Do processo. Então, ficaria incompleta por quê? Conclusão de uma ação, mas qual ação? Tá certo? Então, seria aí incompleta. Qual que é a ideia aqui? Né? O aluno teria que entender o que a questão está descrevendo. Sim, essa questão é um pouquinho complexa. Mas olha só, o que ela está descrevendo em termos de linguagens, tá? Um termo jurídico, uma ironia ao uso do gerúndio, tá? Na gramática, ou seja, né? O aluno teria que conhecer o gerúndio, que significa o gerúndio, que é essa expressão, ando, tá? Essa ironia em relação a processos, tá? A demora, a espera de processos, digamos assim, para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui, ó, essa ironia de, entre aspas, né, demite, desculpa de ineficiência, demite o gerúndio, ou seja, para ser algo mais rápido, finalizado, principalmente em quesitos de processos, enfim, né, nesses sentidos, para ser algo mais rápido. Então, o ando estaria aí, ó, na expressão de aguardando, esperando, finalizando, entendeu? Então, aqui, ele quer destacar o seguinte, que essa desculpa, ó, o comando da questão, esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica, que no caso, continuidade do processo, ou seja, para ele continuar, tá? Então, por isso que não é a letra A, não é as outras, ó, realização de um evento, mas qual evento, né? Repetição de uma prática, também ficou incompleto. Transferência de responsabilidade, também não. Então, seria aqui essa ironia aqui, né? Demitir o gerúndio para aguardar a demora, enfim,
seria uma ironia em relação que não se pode mais haver, ó, esse decreto se pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica a continuidade de um processo, ou seja, para ele continuar, para não ser necessário ficar aguardando. Enfim, essa questão é um pouquinho complexa, mas se você entender o sentido dela, seria exatamente essa expressão que ela quer dizer, tá bom? Exatamente por esse motivo que vai ser a letra E. Em termos jurídicos, como a questão destaca aqui pra gente, é em relação. A letra D, tá? Desculpa, a resposta correta. É porque em termos jurídicos, na gramática, que a questão destaca pra gente, vai ser em relação a isso, tá? O tempo que se demora, né? A maneira como empregado, né? É implantado esse termo aí do gerúndio em relação a esses atos, a esses processos, tá certo? Por esse motivo aqui que vai ser a letra D, belezinha?